né? Aqui em São Francisco de Sales, né? Isso aí, junto com o seu João Batista de Queiroz. Batista de Aqui Queiroz. nós, Cláudio Pessoenaga e Pablo Villarrubia Mauser. Vamos começar a conversa, a entrevista, né, com o senhor João Neto. Então, o senhor pode começar, senhor Neto, falando. Então, esse fato eu não acredito bem nisso, não lembro bem quando que foi. Lembro bem que eu era auxiliar do meu tio, né, que é Antônio Vilas Boas, auxiliar de trator. E aí nós estávamos trabalhando com o trator, Aranterra, que se diz, né? Aí naquela noite chegou minha hora de dormir e a hora dele trabalhar. Então aí depois ele contou que aconteceu esse fato, né? Que o disco voador pousou lá, que eles pegaram ele, não sei se na marra ou como que foi, né? Puseram dentro, saíram com ele, depois ele ter relação com a pessoa do sexo feminino. Mas eu, para dormir, não vi nada, né? Então, na verdade, eu nem não acreditei muito. Mas nem lembro que ano que foi, sei que faz muitos anos, né? Foi em 57. 57. O senhor trabalhava com o trator também? Eu era auxiliar dele, o trator era dele, né? Eu era rapazinho novo, sempre a gente chegava a vocação de aprender a guiar trator para depois aprender a guiar carro, né? Então eu trabalhava dado, não é que eu trabalhava remunerado, não. Trabalhava dado só com interesse de aprender a guiar trator. Trabalhava de graça, então, De graça. para aprender. Aprender a guiar trator para depois aprender a guiar carro. Então eu não lembro. O senhor disse que estava dormindo na hora que Eu estava aconteceu o dormindo, fato. fato, estava dormindo. Continuei dormindo no dia que ele contou as histórias, né? Foi no dia seguinte que ele contou? É, no dia E seguinte. como é que ele contou? Então, ele contou essa história que eles pegaram ele, puseram no disco voador, Ele falou disco voador naquele momento, lá usou essa palavra? usava a palavra disco voador. Naquele É. momento, né? Depois que ele saiu, deu uma volta, não sei se é voando, ou se é por terra, não lembro bem como é que foi. Eu sei que eu não acredito, mas no mesmo tempo eu acredito, porque ele morreu com uma doença desconhecida, que ele morava em Brasília, depois se formou para advogado, e aí estudou os filhos, então é pessoa de bem. Depois deu uma doença esquisita nele, que lá em Brasília os médicos não deu conta. Ele mudou para Uberaba, que a família da mulher dele é de Uberaba. Os médicos de lá também não deu conta, ficou uns 2 anos de cama, até falecer, meio entrevado. Não sei como que chamava a doença. E entrevado, não falava, não ouvia, mas ele ouvia, só que ele não falava. Perna dura, não levantava, não sentava. Às vezes tem alguma coisa a ver com isso, né? Se foi, quando o senhor viu ele no dia seguinte, ele estava bem ou ele estava Não, ruim? no dia seguinte estava bem. Ele estava bem depois de ter sido levado lá para dentro do disco voador? Ou ele estava... Não, no dia estava bem. Estava bem. Estava bem. Depois eles convidaram ele para ir para São Paulo narrar a história lá. São Paulo parece que levaram ele em Nova York para ver um caso lá semelhante ao dele. Então não dava muita bola para aquilo não, a gente era novo, né? O senhor viu ele nos dias seguintes, após o fato, ele passar mal? O senhor chegou a ver? Não. Não. O senhor estava com ele também, né? Estava com ele, mas se passou mal, não lembro não, acho que não. Eu sei que ele passou mal depois de muitos anos, que ele casou, adquiriu filhos, formou os filhos. O senhor falou que morava ali perto, numa fazenda antiga que se chamava Fazenda Velha. Fazenda Velha, na Fazenda Aldeia, denominada Mata, que antigamente nós chamamos Fazenda da Mata. Pertinho daqui, 5 quilômetros. 5 quilômetros. Pertinho. Lá hoje é inundado, né? Não tem como ver. O senhor também disse que dormia 6 horas e trabalhava 6 horas. Isso.
E no momento você estava dormindo ali na carreta? Na carreta do trator, né? Quer dizer, perto de onde pousou ali? Pertinho. Bem pertinho, 100 metros. Poderia ter dessa- levado o senhor, poderia. Poderia, né? Mas eu não dei nada. Você não vê nenhum clarão, nenhuma luz, Não. nada, né? Não, Mas mas eu estava que a era, 200 metros do... eu era novinho, né? A gente novo dorme demais, não vê, né? É, Sabia que gente novo dorme mais do que gente É mais mesmo? de idade? Você, meu avô, já quando estava muito velhinho, dormia aí com umas 14 horas, né? Não, mas gente novo dorme sem acordar. A gente velha acorda, qualquer barulhinho acorda, né? Então, E aí, mas em outras ocasiões, o senhor chegou a ver alguma coisa assim lá, estranha? não, nunca Nunca mais viu vi nenhuma nada. Mãe do ouro, Não. tocha, nada disso. Mas outras pessoas viram. Outras pessoas sempre falavam que viram, mas eu mesmo nunca vi, não. E como era o Antônio, assim, como pessoa? Era gente boa? Gente boa. Gente boa. Era nervoso, tranquilo? Como... Não, era bom. Assim, tranquilão ele ou era mais? É, o pai dele tinha fazenda, né? Só que ele não gostava muito de fazenda, não. Ele gostava mais de passear, estudar por correspondência. E nesse tempo era difícil estudo por aqui, né? Não tinha ginásio, não tinha escola, né? Tinha escolinha de fazenda. Mas quem estudava por correspondência era o Antônio, né? Era, O Antônio, né? estudava. Antônio de Lagoa. Era esforçado, então. É esforçado. Ele não era briguento, Não, não não. brigava com ninguém. Não, ele gostava de farra. Uma farrinha ele gostava? é que antigamente, nesse tempo, não existia esse tipo de namoro que existe hoje, né? É. Então, Então, me ele, falou isso, eu lembro que o senhor me falou por telefone. então ele era muito invocado com zona. Inclusive ele teve até morando com uma mulher da zona, depois se casou com ela. É? Casou escondido, não sei como não. Naquela época devia ser um negócio lá, pô. Até naquela época, 57, né? Então eu não lembro como que foi. Eu sei que ele casou com ela, porque depois ele foi casar de verdade com a esposa dele. Deu problema, porque apareceu outro casamento, né? Eu lembro disso. Porque tinha papel, tinha feito tudo papelado então. Ele Tinha papelado. papelado o casamento dele. Aí eu sei que ele chegou a casar com ela. Mas não foi aqui não, esse casamento. Acho que foi em Tuiutaba, não. Onde, hein? Porque ele ia pra lá, ficava pelo mês, 2, 3. Como chama esse lugar? Ituiutaba, Ituiutaba. Minas. Não conheço Ituiutaba. Cidade de 100 mil habitantes. Foi grande então? Grande. Grande Ituiutaba. E aí, mas depois ele conseguiu arrumar, né? Ou a questão é essa, né? Depois ele conseguiu arrumar essa questão e casou de verdade com a esposa dele, que mora em Beraba hoje. Você chegou a conhecer essa da zona? Essa mulher aí? Ela chegou a vir aí algumas vezes na fazenda, mas a fazenda é do meu avô, né? Meu avô é muito sistemático, não aceitou ela bem não, então ela só vinha aí visitar e ir embora. Mas isso foi antes ou depois do... Depois. Depois do contrato? Depois. Foi depois do contrato. É, Antes ele gostava também de festa, também de farra? Gostava. Gostava. Depois, ultimamente, ele largou mão. Depois que ele casou, aí ele parou, Ele né? parou. Aí virou gente. Ele casou, Casou de verdade. ele casou muito mais tarde lá, seu João? Ele casou assim, muitos anos depois ou não? Com a senhora esta de Marlene, né? Com a Marlene. Então, foi alguns anos, não lembro quantos anos não, mas foi alguns anos. O senhor me disse que a mulher que ele conheceu no disco era feia, né? Ele falava que era feia, baixinha. Não é isso que tem aí? Feia, baixinha, O senhor que havia me dito, né? olho grande, Isso. né? Você conheceu a Odete Vilas Boas? Irmã dele. A irmã dele? É. Quando morreu? Faz tempo a irmã dele? É. Deve fazer uns 2, 3 anos. É mesmo? Tinha falado que era que ano? 57, que tinha morrido dias depois, né? Da coisa Não, da viagem, a Dona Odete. A Dona Odete, Conheceu a Dona Odete? Dona Odete morreu faz pouco tempo, uns 3 anos.
Morreu em Formosa, para lá de Brasília, 80 quilômetros para lá de Brasília. Ela é daqui também, né? Só que mudou para lá, para Formosa e morreu lá. Acho que faz agora, então, 2, 3 anos, né? Ela morreu, isso. Segundo me disse a senhora Delfa, ela morreu em 98, mais ou menos, né? Segundo a dona... 98? Será que foi mais ou menos por aí? 98, 2000. É, que eu estou dizendo, 3 anos, 4 anos, por aí mesmo. E o senhor nasceu no dia 24 de outubro. Eu nasci dia 12 de 12 de 1940. Ah, é verdade, eu estou lendo do outro aqui. É o... Então, O senhor já... O senhor Deixa eu conhece? anotar, porque eu não sabia. O senhor nasceu em que data? 12 de 12 de 1940. 12 de 12 de 40. Tá certo. João Batista Queiroz. Certinho. É, porque eu pensei que... Esse outro que você está falando deve ser o José Vilas Boas, que É é o o João. João Vilas Boas. Tá? Esse que O morreu, João morreu, né? que morreu há mais anos, né? E o João, ele morreu do quê? João Vilas Boas. É, Esse tinha problema de coração, morreu de repente. coração. José Pedro, você conheceu José Pedro, acho que Bessim, né? José Pedro Bessim, mas deve ser parente da 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 esposa Marlene. do Antônio Vilas Boas. Astor Pereira, será que... Também é... Astor é irmão do marido da Odete. Ah, então é isso. Também morou aqui. Morou aqui também. E Também. marido de Lourdes Bessim, conheceu também o marido de Lourdes Bessim? Também morou por aqui, né? E aí, o senhor Antônio está enterrado lá, então, Só Antônio está enterrado em Uberaba, em Uberaba. Cemitério Municipal. cemitério municipal. Você já foi lá visitar o Não. cemitério? Nunca, né? Não. Nunca foi lá? Só fui visitar quando ele estava doente. Depois, Ele estava em que hospital? São Judas? São José? Qual era o... não, ele ficou uns tempos no hospital, depois o médico mandou embora para casa, só fazia fisioterapia. O médico ia lá de vez em quando, medicava, mas não desenganado, né? Desenganado. Seu João, quando ele foi lá para os Estados Unidos, faz tempo que ele foi lá para... Foi logo após o acontecimento, né? Ah, foi logo após? Foi uns 6 meses depois. Puxa, foi alguém com ele ou ele foi Não, sozinho? foi sozinho. Foi sozinho? Ele chegou, eles convidaram ele para ir para São Paulo. Depois de São Paulo, levaram ele meio detido. É mesmo? Assim eu dizia, né? Puxa, Ele não gostou dessa viagem, não. Foi meio à força, né? louco. E maltrataram ele? Não tratou não, mas meio detido, né? Detido. Puxa. E não levaram ele para passear nos Estados Unidos, nada disso? Não, só para ver um aparelho que tinha lá, se era semelhante ao que ele viu aqui. Assim eu dizia. Ele disse se era igual ou não? Ele disse que era diferente, parecido? É parecido, não era igual, não. Disse que era parecido. É. Ele explicou como era esse aparelho? Não, eu lembro que ele desenhava no... Ele gostava de pegar madeira, sabe o que é madeira, né? Isso. Pau, assim. Tamboril ou não? Cedro. Cedro. E fazia com uma faquinha assim, então ele fazia um disco voador semelhante ao que ele viu, né? E mandou, acho que para São Paulo. São Paulo Por isso ou que pro eles, Rio de Janeiro. ou pro Rio, não sei. Por isso que eles mandaram o dinheiro para ele pagar a passagem para ir lá. Deve ser fazer um depoimento, né? Uma coisa. Eu não lembro bem, que é a história há muitos anos, né? A escultura, o senhor via ele fazendo a Vi. escultura? Fazia no quarto, parece. No Ele ficava quarto, isso, ficava o dia inteiro no quarto fazendo. uma faquinha. Faquinha, canivetinho, Ficou bonito? Ficou bonito, É? lisinho, bonito. Bonitinho, assim. Segundo ele, ficou quase igual ao que ele tinha. Isso, quase igual ao que eu tinha. Ele mandou lá para o Rio, para São Paulo, né? Eu não lembro se foi pro Rio ou se foi para São Paulo, mas acho que foi pro Rio. Depois quando ele foi no Rio, eu não sei se o Flávio Cavalcante, que mandou dinheiro para ele
dar uma entrevista na televisão. Não tinha Flávio Cavalcante no Rio? Naquela época, não sei, 50. Não, era e- no Rio, o Flávio Cavalcante, sim, já, o Flávio Cavalcante tinha, já, eu acho que é isso. já tinha programas, se não na televisão, no rádio, talvez. Eu acho que na televisão, sim. Na Porque televisão mesmo, né? Porque o Flávio Cavalcante foi um dos primeiros profissionais que atuaram na televisão, então. é porque por aqui a televisão não pegava nesse tempo, não existia nem sinal nenhum. Então nós saímos daqui e foi para Itapajipe para assistir. A Copa? Não, para assistir ele na televisão. Ah, sim. É mesmo? Só que chegou lá em Itapajipe também não pegou. Então nós não vimos. Pô, da nossa família, né? Vamos lá em Itapajipe. Então não deu para assistir, porque a Não televisão deu. pegava muito mal naquela época. Aqui não pegava de jeito nenhum, Itapajipe pegava, só que nesse dia não estava pegando de jeito nenhum, nem mal. Aí perderam. Aí perdemos a viagem, ninguém viu nada. Acho que era no domingo, todo domingo tinha um programa do Flávio. Lá do Cavalcante. E aí, o que o povo dizia naquela época, Silvão? O que o povo aqui da cidade dizia sobre isso que tem acontecido? Uns acreditam, outros criticavam, né? Mas como hoje, né? Hoje também é a mesma coisa, né? Uns acreditam, outros não. Uns falam que vê, igual, tem muita história de Varginha em Minas Gerais, não tem? A gente vê na televisão. Uns acreditam, outros não. É assim. Mas tem gente que caçoava dele, que fazia Também, brincadeira, hein? fazia troça, Também, fazia isso. também. E ele não ficava nervoso com isso? Não, ultimamente, de tanto o povo perguntar, ele pedia que não queria falar naquilo mais não. Não é bem brigar, né? Ele pedia que não queria falar mais naquilo não. De tanto que o povo ficava curioso de ficar perguntando, entrevistando. Não entrevista de revista, essas coisas, entrevista de Televisão. curiosidade mesmo. Curiosidade. Ninguém dizia, por exemplo, que ele dizia depois dessa experiência, esse sequestro que foi, se ele continuava, se ele viu outra vez, se aqueles homens, aquela mulher lá voltaram a falar com ele tinha contato, Não. ensinava se continuava. Se falou, não lembro não. Nesse tempo era rapaz de novo não presta muita atenção nas coisas, né? Claro. Mas o senhor ficou naquele momento assim impressionado ou não deu muita importância? Não assim, deu muita importância não. Importância Não. na questão, né? O senhor disse que foi até o local do pouso do disco. É que eu já estava lá, né? Na noite, Já estava ali do lado mesmo? Tava do O senhor lado, foi né? ver lá, tinha marcas no... não, Não, né? tinha. É que o terreno fica mole, o Terreno fica mole, né? mole, soltinho. Soltinho. Você encontrou buraco feito lá no terreno? Não lembro, não. Não lembro. Não lembro se tinha buraco do disco descer, né? É isso. Às vezes pode ter feito buraco, mas eu não lembro se tinha, né? Aí vocês voltaram a plantar lá normal. Voltou a plantar normal. Voltou a nascer tudo normal. Produziu normal. E o senhor se lembra, então, quando veio aqui, quando estava falando aqui do Willy Wirtz, que seria esse senhor suíço, e um outro que seria o Álvaro Fernandes. Não tinha um outro junto com ele? Parece Um que outro tinha. que era mais novo, Tinha um velhinho de Suíça e um outro. e um outro que era um pouco mais novo, né? Isso. Que acho que era o Álvaro Fernandes. E eles bateram uma foto, o senhor lembra? Eles bateram uma foto do senhor ali perto do local ali da... No meu sítio lá, no meu sítio que existe até hoje. Ele bateu uma foto, sim, eu lembro dessa foto. O senhor lembra? É. E o que eles vieram? Como é que eles vieram aqui? Como é que eles encontraram o senhor? Vieram Então, aqui? ainda mais nesse tempo que era tudo muito difícil, né? Hoje em dia tem ônibus toda hora. Antigamente era muito difícil, ônibus. Não lembro de que era. Acho que era de carro, parece. Aí encontraram o senhor, como é que foi assim? Eles procuraram? Ele deve ter vindo aqui na cidade e informado, né? E foi lá no sítio, que eu morava lá no sítio nessa época. Você estava até com chapéu, Isso. né? Você já viu a foto? Vi a foto, está no livro que eles fizeram lá. O senhor está com chapéu, está com camisa assim para fora da calça. Né? Então, Tá com eles assim junto. Seu João tem esse livro? Você não tem esse livro? não tem O senhor não. nunca... Farmacêutico ele, né? A Bíblia?
O Adib ou não sei. Adib O Gonçalves. Com W? Wadir. Era Valdir? Então, W-A-D-I-R. então é isso, Valdir Gonçalves. Esse é o Wadir. Valdir, Wadir. Adib. Ele foi farmacêutico que tinha aqui. Ah, Ele, se não morreu, morreu Beraba. Ele mudou pra lá, não sei notícia dele mais. É que diziam que o Antônio foi até um farmacêutico, depois do acontecimento, para procurar orientação, para ver se não tinha contraído alguma doença. O senhor não sabe quem é esse farmacêutico, né? Tinham vários na cidade? Né? Não, só esse. Só esse? O único. Então deveria ser ele, não? Não, é esse mesmo. Só tinha ele aqui. Joaquim Tipógrafo. Quem era Joaquim Tipógrafo? Joaquim Tipógrafo. Joaquim Tipógrafo. Não, Joaquim Tipógrafo, nesse tempo já era falecido. Esse Joaquim Já era Tipógrafo falecido. é dos primeiros habitantes daqui. É mesmo? Está mencionado, né? O Álvaro não menciona, acho, né? Joaquim Tipógrafo. Joaquim Tipógrafo. Quando eu era um menino de 7 anos que eu estudava aqui, parece que nessa época ele morreu. Eu lembro que ele tinha uma farmácia. Eu lembro da farmácia deles, eu tinha uns 6, 7 anos. Na época do Instagram não tinha isso, né? Mas eu não tinha som mais. Não, na época do disco voador, você quer falar. Na época do Não tinha Joaquim Tipógrafo. Joaquim Tipógrafo foi em 1946, por aí que ele morreu. Já nessa época ninguém falava mesmo de disco voador, não acho, né? 57 falavam essa palavra que o povo usava, essa. Falava disco voador, Já né? falava, né? Já tinha jornal, tinha revista, tinha chegado e já. falava, Por né? aqui quase não existia jornal, revista, essas coisas, mas o povo comentava, né? A rádio, né? Acho que era através da. Mas a rádio por aqui quase não pegava também. Ah, não pegava? Só pegava as rádios de São Paulo à noite. Não tinha FM nesse tempo, né? Era doido. É verdade, era tudo AM, né? Tudo AM, Ou você então pegava era à noite. curta, né? Você pegava o Zé Bétio, Zé Bétio. Bétio, né? E que não lembra do... Exato. O senhor tem o sítio lá ainda? Tem. Esse mesmo local que foi tirada a foto, o senhor tem lá? Tem Fica a 500 metros da onde pousou o disco, mais ou menos. mais ou menos 1000 metros. 1000 metros. 500 a 1000 Então perto dali foi inundado. foi inundado. Então o senhor está quase ali, né? Foi quase inundada do senhor também. A minha foi inundada uma parte da Uma fazenda, parte? né? É o Rio, como chama aí? É o Rio Grande. É o Rio Grande. Daí, né? Foi Está longe daqui? É pertinho. Ah, é pertinho? Tinha que socar na minha frente, né? Não, eu posso... Contasse uma história um pouquinho que o senhor contasse na volta, se fosse possível, né? É um pouco história da cidade, viu? Eu te queria saber isso, não? Deve ser mais velho que eu, 62, 5, 6 anos, né? Então eu tinha, se eu tinha 17, tinha uns 22, 23, né? É que eu tenho 62 quase. Ele é mais velho que eu, 5 anos, 6. Então eu era muito novo, né? 17 anos? Então, assim, na época meu pai tinha 17 anos, porque foi em 1957, ele é de 1940, né? Meu pai tinha 17 anos. Bem rapaz, bem mocinho. Mas o que o senhor fazia naquela época, além de dirigir trator? O que o senhor Tinha fazia? fazenda, todo mundo trabalhando na fazenda, né? Tirar leite, tirar água. Fazenda do meu avô, mas era uma turma de meninos. Eu, Antônio, José, Oswaldo. Turma de rapazinho que tomava conta da fazenda, olhava o gado, consertava cerca, isso de fazenda, né? Roça pasto. Roça-pasto. Já ouviu falar o que é roça pasto? Roça-pasto? Você sabe o que é O senhor isso? explica aí direitinho. A gente... Você explica direitinho. Vamos lá, vamos lá. É claro que são rapazes. Mas lá na fazenda mesmo? Lá Na mesmo? fazenda, onde ele foi criado. Lá mesmo? Fazenda velha, né? Acontecia lá? Fazenda velha. Tá perto da história de Antônio Vilas Boas, né? Onde Antônio Vilas Boas foi nascido e foi criado. O que acontecia desse do Monjol? O Monjol funcionava Sabe, né? à noite, como o Monjolo Bateu arroz, né? não tinha. Sabe o que é Monjolo? Monjolo é uma máquina de limpar arroz. É água, vem. A água vem e toca.
Então, à noite que não tinha arroz para limpar, eles travavam o monjola. Aí acordava de noite que o monjola estava funcionando. A pessoa lembrava, mas eu deixei o monjola travado. O monjola está funcionando. Ia lá ver o monjola parado. Então era uma assombração, né? Voltava, deitava, o monjola começava a funcionar de novo. Sabe o que me disse aqueles dois lá, os dois que estão trabalhando na casa? Disseram que antigamente que um deles ia caçar muito ali. Diz que o pessoal tinha medo de ir lá, porque diziam que era assombrado. Então, Não é? tem essa história de assombração, porteira, Que abria sozinho. abria sozinha, né? Porteira também era sozinha? É que não tinha luz também. Dava mais medo ainda por causa disso. Não tinha luz, né? Nem lanterna não existia antigamente. Era lampião, né? Que eles usavam. Lamparina, Lamparina? candeia. No Mas tempo da falava que candeia. era assombrado mesmo. Então na época do caso não tinha luz. Ali. Não. Não tinha? Não. Ele ia dar medo, não dava medo? Não? O vizinho para ir na casa do outro vizinho, acendia uma candeia, uma lamparina, para clarear a das cobras, que antigamente tinha muita cobra, né? Era mato. Hoje em dia está tudo limpo. Mas antigamente era só mato, então tinha muita cobra. À noite, acendia uma lamparina com fogão grande para clarear, para ir todo mundo correndo, no meio das cobras. Isso eu lembro. Tem essa história tudo, né? Porque antigamente falava isso, né? Olha aí, de cachorro começar a latir, parece que estava vindo um cavaleiro pela estrada, mas não era invisível o cavaleiro, não via. Escutava até o barulho, toc, 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 toc. Croc, 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 Você lembra? Você chegou a ouvir isso? Eles contavam lá, né? O pessoal da Fazenda Velha lá contava. Eu mesmo não cheguei a participar disso, não. É porque ali morreu muita gente, então o povo tinha medo, inclusive os pais dele, né? Morreram os dois na Lá fazenda. na fazenda? Meus pais morreram suicidado, igual eu falei, né? Puxa, 1947. exato. Ele tinha 7 anos, o pai e a mãe se mataram. Então, acho que por causa disso eles formaram uma lenda através disso, porque às vezes sentiram né, com a consciência pesada de alguma coisa que tinha acontecido, que ninguém sabe por que a Ninguém morte. sabia por quê. Então, às vezes por isso é que o povo acha que é assombrado. Mas eu morei lá 9 anos na fazenda. Quando eu casei, eu fui morar lá. Então, eu nunca vi nada lá. O nome da senhora qual é? A gente me perguntou. Maria. Maria Maria Olímpia. Olímpia de Queiroz. É. Só está há quantos anos, senhora? Sei que é chato perguntar, mas... Nada, pode perguntar. A gente depois que passa dos 50 pode perguntar. Pode. Eu tenho 53 anos. Ah, a senhora é nova. Naquela época a senhora foi mais recente, né? A senhora foi morar muito mais recentemente lá, né? Ah, sim. Então, quando eu fui já não existia mais a fazenda. Existia a Fazenda Velha, né, João? Que é onde ele foi criado. Mas já era habitado por outras pessoas que não tinha nada a ver com a família. Então eu conheci aquele casarão assim, mas E índio tinha índio lá? No meu tempo de criança, nós achávamos no quintal, era os cacos de... Até osso achava, osso de índio, né? Mas mais eram os cacos de... Cerâmico. Barro. Como é que você falou? Tina de barro? Botija, né? Botija de barro. Eu conheço esse termo, esse é um termo antigamente que o pessoal usava muito botija. Elas falavam pote, né? Pote também, né? Pote. Pote de barro. Então teve aldeias ali durante muito tempo. parece que de cada córrego acho que não tinha aldeia dos índios. Não, lá no quintal da Fazenda Velha, nós achávamos muito para vender arrancar mandioca. Osso que o povo falava que era osso de índio, ninguém sabe verdadeiramente se é, né? Mas era de gente. Ossos humanos. Osso de gente, mas tudo degradado, né? Tem a aldeia, principalmente indígena, devia ser cemitério, né? Indígena, alguma coisa assim nessa região, né? Do outro lado do rio não tinha, né, seu Jorge? Não tinha. Do outro lado do rio, sei lá, do lado de São Paulo, né? Não tinha, na verdade. Mas também tinha esse, como se diz, não tem essa história de dizer que aparecia a luz, que mostrava que tinha uma botija escondida, que guardava um tesouro, não tem essa história não, né? De luz tinha, agora de tesouro mesmo não lembro. Mas de luz tinha história que seria uma luz, ia lá, não achava luz, voltava
pra dentro de casa, a luz aparecia de novo. Essa história tinha, né? E tinha nome essa luz ou não, seu João? Não tinha nome. Era a luz assombrada, né? A luz assombrada. Eles achavam que eu deveria ser de alguma alma. Associavam a alma. É. Lobisomem. Nunca apareceu? Não, lobisomem também, o povo, né, seja tão atrasado que achasse que tivesse lobisomem, né? Lobisomem eu acho que é. É mais antigamente, né? Da década de 1800. O senhor falou, contou alguma coisa assim, que o senhor lembra? Contava palavras do lobisomem para o senhor ou não? Eles contavam as histórias para amedrontar as crianças, né? Exato. Cuidado com o lobisomem. Ô, vem cá, fulano, cuidado com o lobisomem. Mas Né? era uma brincadeira, eu creio. Não, mas era a história de antigamente que Claro, existia, né? É como Subminas tinha, né? Chamado assim. Joanópolis de São Paulo, mas o outro lado, da Monte Sião, toda essa região também, vai contar muita história. Até uma amiga nossa, folclorista, né? Ela, Maria do Rosário Tavares de Lima, ela colheu muitos depoimentos de pessoas de lá, né? Falando sobre isso que tinha visto lobisomem e tudo mais, né? Dizem até que Minas é uma das terras que mais aparece lobisomem, né? Nos estados que mais aparece. Ah, mas eu acho que não. Não? Mas, Parou também. mas Uns viu? anos pra cá. Antigamente Desapareceu muito. Claro. É bonito tudo isso, afinal de contas, essas tradições estão morrendo, uma mas, pena, mas viu? eu acho que isso deve ser uma lenda, claro. É uma lenda, mas é uma tradição do povo, né? Então, vai falando e tal. E tem pessoas que acreditam mesmo, viu? E outros. O homem transformado em lobisomem, né? Mas. Segunda série? A criançada não sabe, não conhece Criançada nada de não lendas. sabe Eles... Pô, Eles estão vendo? Computador. Ah, é? Tá vendo? Pode levar outro. Passado, sim. O assunto não interessa. Não interessa mais pra ninguém. que pena, viu? Tá morrendo tudo isso. O Brasil, a memória do Brasil é... Essa história da Antônio de Vilas Boas mesmo, né? Assim, tem muitos da família que sabem, mas eles não querem falar. Eles têm medo dos filhos. Eles têm medo dos filhos. Eles não gostam que fala. Que tem essa cicatriz Que tem aí. essa cicatriz. Mas a senhora mesma viu a cicatriz, né? Não, A senhora via. quando eu Ele casei, tinha mesmo. ele era jovem ainda, né? Assim, muito amigo do meu marido. Ele era muito amigo. Meu filho mais velho, sabe? Ele é dentista aqui. Ele é muito parecido com o Antônio Vilas Boas, mas muito parecido mesmo. Dentista ele? Ele é dentista. Os filhos dele não parecem tanto quanto o meu. Os filhos não parecem tanto quanto meu filho parece com o Antônio Vilas Boas. Meu filho é meio gordo, mesmo assim, tem a mesma feição, a boca, uma boca engraçada do Antônio Vilas Boas tinha, meu filho tem. E quando ele era menor, então ele parecia. As fotografias dele parecem muito com o Antônio Vilas Boas. E ele tinha que furinhos, cortes que ele tinha assim no queixo, sabe? Ele tinha aqui uma cicatriz, parecia assim que foi, acho que sarou sem dar ponto, né? Então aquilo ficou a fundo assim, meio repuxado, assim, ó, sabe? Era só de um lado ou... Não, só de um lado. Só de um lado que tinha isso. Puxa Mas vida, ele mesmo não gosta de falar. Que coisa, né? Não sei, será que eles têm vergonha de falar sobre isso, como não teve relação sexual, né? Talvez seja vergonha. Mas ele falou para todo mundo, falou para todo o Brasil, né? Falou para o Fábio Cavalcante, ou seja, Ele falou. então, todo mundo soube, eu não entendo isso aí. Já tem esse próprio nos Estados Unidos, não entendo, a pessoa não está entendendo isso aí. Na internet. Tem internet, Tem. tudo. Meu filho, esse dia falou que. Exato. Tem a história dele. Quer dizer que isso já é praticamente domínio público Já da é. humanidade, né? Quer dizer, São Francisco de Sales, aliás, é conhecido mundialmente por causa disso. Mas o pessoal não ri nada, é tratado geralmente quem fez esse estudo são Então, mas pesquisadores sérios a e tudo, família, né? assim, eles têm, sei lá, eles ficaram meio traumatizados, né? Acontece isso com o Antônio Vilas Boas. Primeiro os pais dele se suicidam, né? A mãe que era irmã do Antônio Vilas Boas, a mãe dele. Então, morrem assim os dois sem saber o que aconteceu. Deixaram 4 filhos. Depois acontece isso com o Antônio Vilas Boas. Então eles são meio traumatizados. Acho que é por isso que eles não falam. Eu liguei para a tia dele agora, a mulher do João Vilas Boas, ela falou que não fala nada que o Marquinhos falou para ela, que ela fala Marquinhos, né?
Falou que não é para falar nada. Coisa. Só não, às vezes não fala mais, tem medo de falar. Coisa. Quero perguntar, por que se suicidaram os pais do seu João? Por algum motivo assim especial? Não, se teve, a família não conta, não conta. Ninguém sabe. Nem mesmo o seu João sabe o motivo? Não, ele tinha 6 Ele é anos. mais velho, tem 6 anos. Ele tinha uma criança com 7 meses. Que coisa. Ninguém sabe então o motivo. Ninguém sabe o motivo até hoje. Foi no ano 47, né? Foi. 47. E teve algum crime, teve algum suicídio, alguma outra coisa a mais ali dentro? Não. Só dele. Só isso mesmo. Só dele mesmo. Não tem suicídio na família. Né? Faz 36 anos que eu estou no meio deles. E nunca mais aconteceu nada, não. Puxa vida, né? E eles se mataram com arma de fogo? Tiro no ouvido. Tiro no Tiro ouvido? Ambos. Não sabe, ela estava deitada no colo dele. Não sabe o que aconteceu. Ele é muito sofrido. Mas imagina, né? Porque, coitado, é isso nessa idade, né? Eles são muito sofridos. Mas eles, assim, os 4 irmãos, assim, eles são muito felizes, sabe? Conseguiram formar os filhos, né? Todos. Né? Então. É porque os filhos de Vilas Boas, né? Você pega Antônio, né? Né, eu falei, e os 4 irmãos desses que ficaram sem pai e sem mãe também. Todos os filhos são formados. Ela tem curso universitário, mas ela não gosta de dar aula, só gosta de primário. Meus outros 2 filhos são dentistas. Então, tudo médico, advogado, dentista, dos 4 irmãos. Saíram bem. Como é que a senhora ficou sabendo do que tinha acontecido? A senhora, quando conheceu o João, não sabia, né? Sabia já? Desde criança que eu sabia dessa história. Só que eu não conhecia ele. Eu conhecia ele depois de moça, que eu fui conhecer ele. Com 16 anos. Com 14 anos eu conheci ele. 14 anos. Mas eu já sabia dessa história. Não, eu casei com 16 anos. Olha, então você já namorava com 14 anos. Nós namoramos 2 anos, eu fiquei noivo 1 ano, tinha 14 anos. E a senhora sabia que o senhor João Neto era o sobrinho do... Eu sabia. Também era bom, em parte era quase como filho, né? Dos pais do Antônio, né? Porque foi criado com Jerônimo Pedro Vilas Boas, que é o pai de Antônio Vilas Boas. Eu sabia que ele era criado. E a mãe também, a dona Enésia Enésia. Exato. Criaram o senhor, né? E eram 10 irmãos. Eu não sei quantos irmãos eram. 9, né? 9 ou 10? Além do Antônio, eram mais 9. Mais 9, isso. Será 9 irmãos? Numerosa. Numerosa, Quase todos já morreram. Morreram assim de quê? Vocês sabem? Morreram de quê? Então, mas tudo morreu de idade, né? Só tem 1, 2, 3 vivos. Tem 3 vivos, mas tá todos 3 velhos. Quer dizer, os 3 vivos são a Odécia? Tem 4 vivos. 4, Odécia, né? Uma delas. Tem um lá na fazenda, onde é que nós foi. Os mais velhos estão, que ficou viúvo esses Tem dias. uma na fazenda, tem outro em Itapajipe. Vocês foram em Itapajipe, essa de lá sabe alguma coisa. Nossa, ela não gosta, eles nem lá. Não, nem lá que ela... Ele escreveu a história daqui, mas ele procurou a fundo, sabe? Saber. Até. Sobre isso, acho que não, né? Não. Eles querem saber também a história. Também história, Francisco Salles, antigamente. Você acha que misturar com a história, né? Então, Delpides Vilas Boas foi o primeiro prefeito aqui de São Paulo. Não brinca. Delpides? Não brinca. Entender. Entendeu? A cidade, aliás, ela surgiu quando? Em que ano? 1964. Ah, foi emancipada. 63, né? 60? Minha mãe? 1800, né? Não, que foi emancipado. Foi emancipado. 1963. 2 ou 3? 2 ou 3. E até então pertencia a que cidade? Pertencia a Campina Verde. Campina Verde. Então uma cidade, quer dizer, com nome de São Francisco Nova, na verdade, né? Mas ela tem mais de diocese, ela tem mais de 150. É a paróquia mais antiga aqui da região. Tem um livro do Visconde Tonai que cita São Francisco, mais de 100 anos. O padre comemorou 150 anos de paróquia
Esse padre que tem aqui. Então esse padre português, ele escreveu um livro. Será que eu ia mostrar só para a gente ver dar uma olhada? Eu não sei o que eu fiz esse livro. Pega aquele livro meu da história de vereador, que eu não já vi debaixo da funda lá. Você vai ter alguma coisa. Ele deve dar alguma data, alguma coisa assim interessante, né, disso, né? Porque assim, parece que é antigo mesmo. O senhor João estava fomos no nosso cemitério, né? O senhor João nos levou gentilmente lá. E tem túmulo em 1853, né? É isso? É aquele bonito. Aquele né? forma de pirâmide. Não, a pirâmide Não é esse? não, é da torre. A torre? É uma torre, né? E tem uma de pirâmide, mas sem pendáculo. Entendeu? É. Mas é da mesma época, mais ou menos, né? Seria daí de século XIX? Aquelas... 1800 e tanto. E tanto, né? Então imagina, se tem a gente enterrada naquela época lá. É porque o avó paterno vem de índio. Bisavó, você falou? Isso, Bisavó, olha aí. Aí, será? pode ser. É, porque aqui antigamente seria interessante saber que grupos indígenas habitavam aqui nessa região antigamente, né? Caiapós? É? Serra? Olha só, é possível, porque os caiapós estavam aqui em Goiás, também não estavam Não estavam muito tão longe. longe assim, né? Mas nesse livro do Visconde Tonai fala sobre os índios, uma parada que eles fizeram aqui. Ah, Eu não é? lembro o título, viu? Puxa, do Visconde Tonai, ver livro, vamos colocar aqui, ver livro do Visconde de Tonai, que tem, ele escreveu muito, né? Visconde Tonai Não, mas escreveu com... Sim, se for daqui a pouco eu lembro esse livro. Oi, cara? Daqui a pouquinho. Imagina, tem uns caiaposes que estiveram aqui. Imagina, os caiapós. Então, quer dizer, o elemento índio aí que haveria na família seria a por parte dos avós paternos, que seria, né, Índia. É isso? Sim. Essas coisas de família é complicado. Não é materno. Eu gosto materno, né? De minha mãe. Agora, vocês sabem se são descendentes portugueses, a família, descendente de que portugueses, Aqui tinha esse padre que a minha mãe falou, ele falou o seguinte, que ele pesquisou, né? E essa família de Queiroz, que é a família do meu pai e da minha mãe também, chegaram aqui em 1830, 1850, chegaram 3 irmãos de Portugal. Então, um ficou em Uberaba e 2 vieram para Frutal e Iturama, que deu origem à família Queiroz. Ah, chegaram em Portugal. 1830, mais ou menos? É. Seria assim. Em torno de 1830. e seria uma família de cristãos novos, né? Provavelmente. Vocês sabem disso? Não. Mas aí já nas raízes mais antigas, né? Hã? O que é isso? Superstição, né? Hã? Superstição? Aqui em casa é tudo com R, Tudo com R aqui. que é tudo com R. O Rogério, senhor é o quê? Rogério? Rogério, Renata Renata. e a outra Roberto. Roberto. Com R mesmo. Brincando. Puxa vida. Senhora? É mesmo? Você viu? O senhor não falou nada? Aqui é a igrejinha que eu falei de antigamente. Olha aí. Torcato Tupinambás aqui, olha só. Vou gravar isso aqui. Mas o senhor foi, então, o senhor fez parte aqui da Câmara. Câmara? O senhor foi vice-presidente da Câmara? O senhor foi vereador, então? Isso. Eleito, tudo, com voto? Voto e tudo. Quantos votos o senhor teve? Não lembro mais. Olha só. Mas Aqui, ó. né, Isso foi em 1900 e quando? 50, 60? Você foi vereadora? acho que é 30 e pouco, né? 38. Puxa vida. Então, ele com... É daqui, né? Mas aí a mulher dele não deixou. Puxa vida. E ainda por cima nem faz jus à memória do marido, nem colocou E uma como placa. vocês descobriram que era lá? Porque não fomos lá da administração e perguntamos o Tudo registrado lá, né? tudo registrado, deram o número e tudo, a rua. Exato, fomos até a rua. São Francisco aí tá bem no finalzinho. Uma pena, viu? Porque apagaram a memória, né? Da existência Esse dele. livro que você falou que desse cara que já morreu, É do ar, tá vendo? E era Tinha 10 anos, pouco, né? e era sério, era Nossa, uma pessoa. O senhor estava aí, viu? eu fui com meu pai lá, essa foto deve ter eu, Renato. Ele era A conceituado. gente tirou a... Tirou várias fotos, nós só ficou lá a tarde inteira, né, pai?
Aí no final deu os ingressos, que era para ir em Rio Preto, ia ter um filme sobre ecologia. Deu 10 ingressos para nós, você lembra disso? Um tanto de ingressos. O Contato Imediato, 77, foi quando estreou no Brasil. Foi 77. Foi, deu um tanto de ingressos, que era para ir no final de semana em Rio O Preto. Contato foi quando estreou Contatos Imediatos, foi em 77 aqui no Brasil. Bom, no Brasil, o mundo inteiro. Então deve ter sido isso, né? Olha só. Eu sei que foi 77. Ele ficou bastante tempo aí, com o dia todo aí, mas não... Ele ficou muito tempo, tirou muita porra. Ele era sério, bom, não sei, claro, não no passado, mas ele era uma pessoa conceituada, muito respeitada na região, né? Porque ele era médico, psicólogo, psicólogo, né? E ele, então, ele é hipnólogo também, hipnotizava e tal, né? Para saber se a pessoa tinha visto alguma coisa, né? Em estado de transe, mas era sempre uma pessoa de muito respeito, né? O Álvaro. Não, ele ajudou. Tinha até um livrinho, no final tinha um ETzinho. Eu acho que ela... Você já viu esse livro? Chamava A Estranha História do Caboclo Antônio Vilas Boas. Ah, tô brincando. Ah, é? Isso aí? Ah, não nunca vi. Isso aí. É Essa estranho. revistinha chegou a chegar aqui? Eu vi essa revistinha na festa lá na Tilebraíra, que alguém falou assim, ó, se você quiser ver a história, tem que ir lá tinha que ir de fila num carro, a festa Eles garantem que é do tinha que ir lá ler, né, ninguém podia estar perto, você lia, voltava, mas outro ia. É mesmo? Aí você leu. Chamava A Estranha História do Caboclo Antônio Vilas Boas. Faz segundo que você falar dessa. E de uma Você festa? chegou a ver? É. Porque o Tchãozinho da Tapajico me falou desse livro que ele tinha lá. Tchãozinho mexe no computador? Da loja. O Tchão? É o Tchão Nilo? Tchão Nilo. Danilo. Ah, Olha, o Tchão Nilo é Talvez fácil eu de puder achar. comprar alguma Tchau coisa. Nilo Presentes. Fácil de achar no Tapajico. Itapaji. Mas agora não separou o Nilo livro presente dele ainda? É dele. Ele é do lado da mulher dele. Ele tem uma loja, mas tem... Emílio Presentes. Nilo Presentes. Ah, Nilo. É. Tchau Nilo. A loja, né? E o homem chama Sebastião Nilo. Ele é cantor. E ele, o que ele faz? Ele tem uma loja de presentes lá. E ele tem esse livro. Ele tem um filho que é dentista e trabalha em Palmas. Ele tem um livro. É quando pra mim tinha, muitos anos. Irmão dessa irmã de Antônio de Gasboa, que chama de Alcina. Delcina. É de frente ao escritório do Zé Maia, né? Eu sei que é pra baixo tinha fininha lá, quase na esquina de baixo, mas no meio do quarteirão da direita. Você mais tá escritório, você não paga isso também? É, Tapajico. Mas não, no time hospital? Não, O que você achou de São O hospital Francisco? foi criado para falar que ele Foto dela. Antes de chegar aquela praça bonita, né? Isso, que você né? mostrava. Só chegando na praça, né? Exato. Bonita ali, aquela. Vamos fazer umas fotos da praça. Vocês estão no hotel aqui? Estamos aí na pensão da Dona Manuela. Não apareceram outros pesquisadores, só eles. Deus. Quer dizer que nós dois somos os primeiros depois dele. É, depois de 25 anos. Puxa vida. Que privilégio, né? E no dia do meu aniversário, aliás. Privilégio. Isso não é? Sabia, né? É dia do meu aniversário hoje. É verdade. Parabéns. Né? Obrigado. Ele Ficou mais grande. ficou mais grande ainda. Rio Grande. Eu tinha mais de 1.000 metros de largura. Agora está com mais de 4.000 metros. E essa inundação foi devida à represa de Água Vermelha. Água Vermelha. É isso. Estava embaixo na água? Agora a água está acostumada. Nossa, e a casa dele era bem pertinho assim, do corte, então, e bem embaixo. Então foi a primeira que inundou. Eu tinha uns tijolos da casa. Ah, tinha. Sobraram enormes. Eu trouxe quando eu ia. Não, lá na fazenda ainda tem. Não, lá em casa tem um montão de jogo. Tem, lá na fazenda velha lá. Os pescadores trouxe. Mas ele andava lá embaixo também. Não, dentro da água, não. Só O pai fica que perto de quando trabalho. o rio seca mais um pouquinho, está quase chegando nesse jogo, mas um pouquinho cheio. Ô João, aquele que de baixo da trabalhando ali, não é do velho? Não, eu achei que ele tá. Eu vi lá agora até você, lá no. Onde que é? Eu não vi Perto não. de aquele sistema Isso. de Quando seca mais um pouquinho, está quase chegando, ele aparece. tijolão grandão assim. Os antigos mesmo, né? Aí São... você vai depositar na como é que é? Segundo pé? Eu falei que podia entrar, não podia ter dentro. Aquela casa que está ali, Sr. João, que está ali, que nós vimos ali, não era quase igual a do Antônio, não era daquele jeito. Tem uma casa ali, a senhora sabe? Tem uma casa, né? À esquerda, Tem um chefe. olhando para o rio à esquerda. Ali, não tem uma casa ainda ali? Ah, Aquela casa.
Não era muito Ali era do João Vilas Boas, ele foi tirar fotografia lá no cemitério. Ah, aquela casa era do João. Do João Vilas Boas, irmão de Antônio Vilas Boas. A casa como é que era? Casa de Antônio Vilas Boas? Como é que Era era? uma casinha de Era alvenaria. casinha de alvenaria, piso de vermelhão. Tinha forro, teto ou era telhado? Não tinha Só forro, telhado. Não, só não tinha, telhado. só telhado. Era simples então, né? Feita de tijolinho, né? Tijolinho de barro, assim. Mas era rebocado ou não? Só tijolinho? Não, era rebocado. Rebocado. Então era uma casa até boa, né? Normal. Vamos dizer assim, uma casa boa. Normal. Casa Normal. Para fazenda naquele tempo, né? É.